Gêneros teatrais. O texto teatral é o principal elemento dentro da apresentação cênica. Ele é o norte, a bússola que guia os atores e demais pessoas envolvidas na produção cênica para o desenvolvimento do espetáculo. O texto teatral representa uma história criada por um autor, encenada por atores, contada para um público. Por ser basicamente narrado por meio de diálogos, é chamado de texto dramático. Através dos textos, todos os elementos que compõem uma peça teatral são determinados, como lugar, tempo em que se passa as cenas ou a história, características das personagens, etc. Os autores, ao pensarem e criarem seus textos dramáticos, fundamentam-se em teorias que refletem todo o momento histórico de uma sociedade. Uma teoria dramática influencia diretamente no desenvolvimento dos diferentes gêneros teatrais. É elaborado a partir da criação do discurso direto. Não podemos confundir o texto teatral com o gênero teatral dramático. Na estrutura redacional do texto teatral, o autor coloca primeiro o nome da personagem, para só então escrever o que é dito por ela. Observações sobre como a personagem deve estar, lugar, estado de espírito, marcações, etc. recebe o nome de rubricas e devem ser escritas entre parênteses. O gênero teatral é uma forma específica de representação ou apresentação cênica. Os gêneros teatrais apresentam sempre uma certa polêmica ao serem definidos. De modo geral, essas classificações surgem a partir de generalizações, o que acaba gerando polêmicas. Questões como a cultura, pontos de vista e determinados momentos históricos são importantes para as definições de gêneros teatrais. Novos gêneros teatrais surgem, fundindo-se ou influenciando os gêneros já existentes e os que estão para se desenvolver. Sabemos que o teatro ocidental surgiu na Grécia Antiga a partir dos ritos em honra ao deus Dionísio. No seu princípio, o teatro possuía 3 gêneros básicos: tragédia, comédia, sátira. A tragédia é o gênero mais antigo e respeitado. Na Grécia, autores como Ésquilo, Sófocles e Eurípides escreveram peças que possuíam uma função educacional moralizadora. Deuses e seres humanos mostravam por meio de suas angústias e medos os dramas da vida humana. O principal objetivo da comédia é provocar o riso do público, a ridicularização dos costumes, cenas que mostram pessoas em situações cômicas e o exagero das atitudes pontuam esse gênero. A crítica social tem que existir, embora questões mais profundas praticamente não sejam realizadas. Sátira é a síntese da tragédia e da comédia. Em uma sátira, é muito comum ridicularizar um fato social ou uma pessoa pública. Era muito comum pequenas sátiras serem encenadas nos intervalos de grandes tragédias. A palavra sátira vem de sátiro, seres da mitologia grega que acompanhavam o deus Dionísio e que tinham chifres e patas de bode. Outros gêneros: auto, drama, farsa, melodrama, ópera, mímica, monólogo, musical, revista, stand-up comedy, teatro infantil, teatro invisível, teatro de bonecos, teatro de rua, teatro de sombras, vaudeville, circo, happening, teatro lambe-lambe. Vamos conhecer as características de alguns. O auto surgiu a partir da tragédia e da sátira. Os primeiros autores ocorreram durante a Idade Média na Espanha, por volta do século XII. A maior expressão desse gênero no século XVI foi Gil Vicente. A moral é o elemento mais importante dos enredos dos autos. Ariano Suassuna escreveu o Auto da Compadecida. No drama, o enredo se baseia nos conflitos sentimentais humanos. A tristeza geralmente é muito recorrente como tema. Pode ser visto como uma forma exagerada de tragédia. A mímica é feita uma encenação na qual os atores representam por meio de gestos, toda a expressão se dá através de movimentos corporais, sem uso da fala. No musical, há uma combinação de música, canções, dança e diálogos falados. A música é a principal forma de expressão da emoção das personagens. Atualmente é na Broadway onde se encenam grandes musicais. Cats,
O Fantasma da Ópera e Glisse são alguns exemplos. A ópera é basicamente uma encenação que consiste em um drama musicado. As falas das personagens são cantadas. Os cantores são acompanhados por uma orquestra sinfônica completa. O timbre de voz dos cantores e suas personagens recebe uma classificação. Teatro Lambe-Lambe é basicamente uma apresentação cênica que ocorre dentro de um espaço cênico reduzido. As peças teatrais apresentadas são de curtíssima duração, através da manipulação de bonecos para um espectador por vez. Essa apresentação cênica se inspira nos antigos fotógrafos lambe-lambes que ocupavam as praças brasileiras nas décadas de 40, 50 e 60.